A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. E hoje o título da lição é a lição de número 12, que tem como tema o Papai do Céu protege Paulo da tempestade. Nós estamos terminando mais um trimestre e eu espero que você tenha tido boas expectativas, boas realizações, que você tenha ficado feliz com os resultados de inculcar um pouco mais a palavra do Senhor na mente dos seus pequeninos. Mas se algo você acha que ficou a desejar, fique tranquila. Você ainda tem muitas semanas para poder depois ainda falar a palavra de Deus, porque a gente tem que sempre precisar e observar para fazer o melhor mesmo. Então hoje é a lição sobre Paulo. A gente já conhece Paulo, as crianças também já sabem sobre Paulo. Nas lições anteriores já falamos sobre ele, sobre o companheiro dele, Silas. Então desta vez nós vamos falar sobre ele quando ele enfrentou uma grande tempestade. E qual é os objetivos dessa lição desta semana? O primeiro é aprender que Deus é o nosso abrigo seguro em todo o tempo. Então as crianças vão aprender a ter confiança de que Deus, ele está sempre à nossa disposição e ele sempre pode nos proteger. O segundo objetivo é entender que eles nunca estão sozinhos. Quantas vezes, né? Até nós nos sentimos sós em algumas situações. Então as crianças vão aprender que mesmo em meio a qualquer dificuldade, elas nunca estarão sozinhos. Até Paulo, naquele grande mar, naquela tempestade, ele sabia que não estava só, tá bom? Então esses são os objetivos. E qual é a memorização de hoje, né? O versículo que nós vamos usar está lá em Jeremias. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo. 17, versículo 7, que diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Então a Bíblia está falando que Deus vai abençoar, que Deus vai ajudar aquele que o quê? Confia. Então você já percebeu que a palavra hoje, uma palavra-chave que a gente pode denominar nessa lição é confiança. Então nós vamos ter depois aqui uma dinâmica para que você faça com que a criança entenda sobre a confiança, tá bom? E o que seria uma tempestade? A criança pode perguntar: Paulo está numa tempestade? O que seria uma tempestade, né? Então a tempestade é justamente quando chove muito forte, que pode ter uma grande ventania. Muitas tempestades derrubam árvores, telhados, e essa chuva muito forte, ela realmente amedronta. Então Paulo passou por essa experiência. Para você falar sobre esse versículo, sobre a confiança, eu trouxe para você aqui, ó, essa imagem que vai estar no PDF. Vocês sabem que eu sempre tenho o costume de deixar aí no Drive para vocês. Na descrição do vídeo você vai encontrar um PDF com algumas informações e com o básico que você pode usar na sua aula, tá bom? Então você vai encontrar aqui esse PDF. Nesse PDF vai ter várias imagens aqui, eu já cortei e eu colei no palito também, tá vendo? E deu para formar como se fosse um barco. Isso aqui você pode usar tanto para memorização, como eu indico, como é uma coisa baratinha, você pode mesmo disponibilizar palito de churrasco, fazer impressão para os seus alunos e fazer com que a criança possa montar, né? É uma dinâmica até de fixação, como lembrancinha para levar para casa, cada criança levar seu próprio palitinho com o versículo que elas memorizaram naquele dia. Então, é interessante, uma criança de 5, 6 anos já pode pegar uma tesoura sem ponta, já pode ela mesma confeccionar. É até um momento de dinâmica na sua lição, né? Você pode pedir para ela mesma cortar. Aqui eu deixei em preto e branco para que você pudesse ver ela crua mesmo, mas você pode fazer com que a criança possa pintar embaixo para ficar ainda melhor, né? Então, você vai aqui, ó, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor, Jeremias 17:7. Então esse é o versículo, você pode usar montando ou já deixar pronto e fazer com que a criança possa levar para casa. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito, vai sair lá animada pela igreja, mostrando para todos a lembrancinha e também com isso ela conseguiu fixar a memorização. Divide em 2 grupos, faz com que eles repitam muitas vezes. A criança é uma esponja, ela tem uma facilidade muito grande de aprender, de absorver informações, muito mais que os adultos muitas vezes absorvem até o que a gente não queria. Então você tem que aproveitar essa mente muito elástica, com facilidade, para que essa criança possa memorizar esse versículo. Faz para elas repetirem, manda elas falarem bem forte, depois bem fraco. Divide em 2 grupos, faz uma disputa de meninos contra as meninas, faz eles repetirem pelo menos umas 5 vezes, e tenho certeza que eles vão memorizar todo o versículo ao final da aula, tá ok? Então, essa é a dinâmica para a memorização do versículo. E para contar a história, né, você vai contar que Paulo estava lá e ele estava de uma embarcação, ele estava sendo levado para Roma. E aí eu trouxe para você um recipiente aqui que eu coloquei corante azul. Está muito simples, né? Isso aqui é fácil de conseguir, você pega qualquer recipiente. Se você não conseguir um de vidro, você pode ser um de plástico, com uma garrafa PET, corta no meio, colocou corante azul.
E eu fiz um barco. Olha, nossa, que material caro. Tô brincando, veja só. É uma tampinha de uma garrafa PET e aqui um papel que você pode cortar e dobrar ao meio assim, ó, para ficar como se fosse um chapéuzinho, né? E você encaixa aqui nas pontas dessa garrafa e fica como se fosse a parte de cima do barco, né? Como se fosse o barco fosse a vela. E você coloca dentro do recipiente, olha, e ele vai boiar, tá vendo? Por que ele vai boiar? Porque, né, por causa da densidade. Então, você vai contar a história que Paulo estava nesse barquinho. Você pode até colocar um palitinho dentro para demonstrar, porque, veja bem, nem sempre você precisa somente se limitar aos visuais, em que você tem imagens, em que você tem o EVA, em que você tem uma imagem colorida. Não, você pode trazer coisas lúdicas. Se você pesquisar na internet, no YouTube, por exemplo, você vai encontrar lições com objetos. São lições que você usa objetos concretos para trazer a mesma ideia. Eu tenho certeza que a criança vai olhar e ela vai entender que isso aqui é o mar, por isso é azul. Aqui está o barco. E você pode colocar, neste momento, para contar a história de fundo, você pode colocar um efeito sonoro de uma tempestade. Eu já coloquei para você aí. Você vai ver que na primeira página do PDF tem essa imagem aqui, que tem a memorização, a dinâmica, o objetivo, a lembrancinha e a música. Quando você vê lá no seu PDF a parte música, quando você clicar, você vai lá ver que tem um link que vai direto para memorizar aquele versículo, né? E memorizar aquele versículo não, para você poder ver aquele vídeo que vai estar justamente a parte do efeito sonoro. E o efeito sonoro é efeito sonoro de tempestade. Aí você coloca o efeito lá bem forte, coloca naqueles caixinhos Bluetooth, fica bem alto. E quando fizer isso, você vai ver aqui, ó, e você começa a contar que Paulo enfrentou uma grande tempestade. Você pode fazer com que demonstre que o barco foi para lá e o barco foi para cá, porque a tempestade, olha, foi muito forte, olha, quase afundou, foi quase a pique esse barco. Então você pode usar esse barquinho aqui para fazer a demonstração. Só não pode deixar a água entrar dentro, ó. Porque senão o barco afunda mesmo. Então você faz a demonstração e você pode chacoalhar aqui, ó. Olha só, olha o barco como ficou, quase caindo. Então você vai pegar esse objeto para fazer a demonstração. E a Bíblia diz que o barco realmente quase se perdeu, viu? Olha para aqui, ó. Ele quase se perdeu no meio do mar. Só se salvou os tripulantes. Se salvou os tripulantes porque Paulo tinha dito que eles iriam se salvar, porque o anjo já tinha aparecido a Paulo e tinha dito que ele iria chegar ao destino. Então eles não iriam morrer naquela tempestade. Então você coloca o efeito musical, começa a chacoalhar e começa a mostrar a grande tempestade. Junto com o barulho vai ser um efeito muito bom para sua aula. E eu tenho certeza que as crianças vão entender que aquela terrível tempestade permaneceu por muito tempo. Eles tiveram medo de morrer. Eles jogaram as coisas que estavam dentro do barquinho. Eles jogaram para fora o alimento com medo de naufragar para tentar diminuir. Mas a tempestade ficava ainda maior. E quando todos estavam desesperados, Paulo fez o quê? Paulo lembrou de que ele já tinha dito que eles iriam enfrentar a tempestade, mas que não se preocupasse. Eles iriam perder o barco, mas ninguém daquela embarcação iria morrer. Por quê? Por que Paulo fez isso? Porque ele tinha confiança no Deus que tinha lhe prometido. Então, ao final de você contar a história, de você demonstrar, você pode fazer uma fixação aqui, ó. Vai ter essa imagem, tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo tá umas imagenzinhas, a criança tem que recortar e colocar aqui, ou você mesmo pode colocar maior e você vai fazendo uma fixação do conteúdo, ó. Paulo foi colocado em aí vai pegar aqui, ó, navio para navegar para Roma. Aí a criança cola aqui, ó. E apareceu uma grande, o quê? Tempestade no mar. No 14º dia, eles viram o quê? Eles viram terra. Você vai completando aqui, ó. Mas o barco começou o quê? A afundar. E todo mundo teve que sair o quê? Nadando para a terra, mas Deus manteve eles seguros. Então isso aqui é uma fixação. No final de você contar toda a história, você resume a história aqui, nessa atividade. Eu aconselho que você faça essa atividade aqui para entregar para todos. E isso aqui você seja uma fixação da história, porque fica melhor para poder delimitar os espaços. E aí eu trouxe para você uma dinâmica que você vai fazer com as suas crianças, tá? Eu trouxe aqui, olha, eu trouxe aqui para vocês um saco plástico. Aqueles sacos que servem para congelamento, é um saco simples, tá vendo? E ele tá aqui, eu coloquei água. Se você quiser, pode colocar corante azul também para fazer a demonstração do mar, mas não faz diferença. Mas a proposta é mostrar às crianças que elas precisam e elas podem confiar em Deus. Que o nosso Deus, mesmo numa situação tão difícil como era de Paulo, que estava enfrentando uma grande tempestade, e as pessoas que estavam lá achavam que iam morrer, mas Paulo tinha confiança em Deus. Então a gente vai mostrar aqui que a gente precisa ter confiança em Deus. Que mesmo quando a situação está muito difícil e parece que não tem resultado, que parece que não tem solução, o nosso Deus é poderoso para nos livrar de tudo. Então você vai convidar uma criança
vai colocar esse saquinho aqui em cima da cabeça dela e vai dizer que você vai espetar. E aí você pergunta assim, o que você acha que vai acontecer? Essa água que tá aqui vai cair ou não? Todos vão dizer que vai cair, obviamente. Vai cair, tia, meu Deus, vai molhar ele, não faça isso. Talvez alguma criança desista porque não queira participar, porque diga, meu Deus, vai molhar, tia, eu não quero isso. Então você deixa aquele burburinho na sala, porque criança sabe como é. E aí você coloca lá, chama a criança, coloca na cabeça dela e você vai dizer assim, realmente a situação é difícil. Esse espetinho aqui, ó, pode derrubar toda a água que tá aqui, mas se a gente confiar, não vai acontecer. Uma demonstração da confiança em Deus, né? E você vai pegar o palito e vai furar, ó. Incrivelmente, não cai a água. Não cai a água. E isso aqui vai ficar como se fosse uma demonstração de que o nosso Deus nos livra. Ó. Você vai enfiando e vai dizendo, não, se a gente confiar em Deus, Ele vai nos ajudar. E Ele nos livra. E assim vai, tá vendo? Então isso aqui é uma demonstração para você fazer. No final, tenho certeza que todos vão amar e vão gostar. Eu espero, queridos, que vocês tenham gostado de todas as dinâmicas que eu dei aqui, tenha facilitado e auxiliado você em alguma coisa. Que Deus abençoe tua vida. E se você gostou, eu quero que você curta, compartilhe, comente, para que possa chegar a mais pessoas que estejam interessadas em aprender a ensinar a palavra de Deus para as crianças. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.